Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Jeremias, capítulo de número 35. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles. E Deus então manda fazer um teste com esses recabitas. Manda que Jeremias os leve até lá o templo e coloque vinho para eles beberem. E Jeremias faz isso, leva e eles se recusam. Né? Verso 6, eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, o nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Isso porque eles foram dedicados para a obra do Senhor e não poderiam receber a ordem de não beber, de se consagrarem. Aí, tudo bem, Deus pega e manda Jeremias, verso 13, né? 12. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, assim diz o Senhor, Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Veja, esses recabitas, eles obedeceram, ao passo que os demais, que foram chamados também para obedecer, não obedeceram. Por isso, diz o verso 18, à casa dos recabitas: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, o vosso pai, e guardastes todos os meus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. É Deus aqui premiando a obediência. E, na verdade, meus irmãos, toda obediência traz uma bonificação, traz consigo a bênção de Deus, a bênção para aqueles que obedecem, a maldição para aqueles que desobedecem. Esse princípio nunca deixou de existir. Capítulo 36. No 4º ano de Joaquim, veio a palavra do Senhor a Jeremias: toma um rolo, um livro, escreve nele todas as palavras que falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações. Jeremias, então, chama um escrivão, Baruque. Verso 4, escreveu Baruque no rolo segundo o que ditou Jeremias. Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que eu ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo na casa do Senhor. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor. Então, aí Baruque vai e lê essas palavras. Era o registro de todas as palavras que Deus mandou Jeremias dizer contra a casa de Israel. Ele vai ler, e isso chega ao ouvido dos príncipes, os príncipes vão até o rei, e aí, olha o que acontece. Verso 21, então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. Jeudi tomou-o da câmara e leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês.
e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. Ele ficou insatisfeito por causa das palavras duras, falando que por conta da desobediência todos eles seriam derrotados pela Babilônia, levados como escravos, e é claro, isso desagradou ao ponto dele mandar prender Jeremias, de pôr fogo aqui nesse livro. Ele não queria saber de nada disso. Verso 27, então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo. Toma outro livro e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, o rei de Judá, queimou. Sabe, queridos, isso nos ensina quanto nós devemos valorizar a palavra de Deus, porque é aquilo que ele fala para nós, e isso não pode se perder, isso deve ser guardado e obedecido, vivida. É a regra para nós, regra de fé e de prática, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus para nós. Então valorize isso, ponha isso em prática, pois essa é a vontade de Deus para você, para todos nós. Oremos. Pai, bendito seja o Senhor, muito obrigado por tua palavra. Orienta, nos mostra o que o Senhor deseja que façamos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até mais.